Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um LH Podcast, Conexões Químicas e Decisões. E hoje eu tenho o prazer de falar com um grande amigo, meu amigo de café, né? Os cafés muito menos do que a gente gosta, mas pelo menos dentro daquilo que a agenda nossa permite, né? O professor Hernani Barudi, que tem um currículo enorme. Eu vou tentar dar uma resumida, porque se fosse falar do currículo dele a gente ia ter que fazer 2 episódios. Mas o Hernani é professor associado da Uniara, né? Ele coordena um laboratório de biopolímeros e biomateriais, o Biopalmate, e também o Centro de Impressão 3D da mesma universidade. O Hernani trabalha nos pilares que eu considero importantes dentro da universidade, eu não, né? O mundo, que é a parte de educação, extensão, pesquisa e inovação. É autor de capítulos de livro, mais de 200 de artigos publicados. Orienta alunos em vários níveis, iniciação científica, mestrado, doutorado, tem parcerias mundo afora, professor convidado de várias universidades, enfim, é uma pessoa que tem um currículo bastante robusto e que tem uma visão muito interessante dentro dessa transição entre a academia, entre a vida, entre a inovação, o empreendedorismo. Então, Hernani, antes de tudo, é um prazer enorme tê-lo aqui. E eu considero o Hernani uma pessoa extremamente ativa, positivamente, um cara ligado, um cara de comunicação fácil, e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem interessante. Olá, Luiz. Obrigado pela apresentação. Eu estou realmente muito honrado de estar aqui para participar do LH Podcast. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Hernani, acho que a gente vai batendo um papo. Eu criei aqui, baseado naquilo que a gente já também conversou, um roteirinho, né, que... Eu gosto de tecnologia também, mas para professor, né, um bloquinho de papel e uma caneta é bem importante também. Em relação a um pouco de história, sua carreira como químico e depois daí todos esses outros braços, vamos dizer assim, que você trabalhou para desenvolver, você tem, desde que você entrou lá, você fez Juiz de Fora, né, Federal de Juiz de Fora. Depois veio para a Unesp aqui, e em relação a essa trajetória do que você tem hoje, do que você faz hoje, você destacaria alguns pontos importantes que são aqueles momentos da sua vida, da sua carreira, que fizeram realmente você parar e pensar, é isso que eu quero, é para cá que eu vou? Eu acho que tem alguns momentos marcantes, mas eu vou trazer uma frase que eu tenho usado muito, às vezes em palestras, em conversas, dizendo assim: o profissional do futuro precisa resgatar valores do passado. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque antes de Juiz de Fora, eu falo assim, eu tive uma passagem, joguei futebol, né? Até juvenil, no Voltaço, no Volta Redonda. Também fui criado assim no ambiente, chamar de eclesiásticos, em igrejas tradicionais. Também envolvido com a música e tal. Então, eu acho, a química sempre foi a minha escolha, mas eu acho que a minha escolha maior foi a vida do que a química. Então, olhando para fora hoje, o segundo curso meu era psicologia, né? Se não fizesse química. Certo. Então, a gente fala que a química é a ciência central, mas quando a gente vê a psicologia, a filosofia por trás, é algo fascinante. Então, sim, tem momentos marcantes. Eu acho que quando eu saí do futebol, que eu escolhi a química, foi um momento impactante, um rompimento. Depois eu fiz a graduação em Juiz de Fora e com certeza, agora tem 20 anos, 20 e pouquinho, eu cheguei em Araraquara. Eu acho que para a vida acadêmica, a minha saída de Juiz de Fora e vindo para Araraquara, o meu orientador de Juiz de Fora me indicou para o melhor amigo dele. Isso foi a maior mudança que eu pude ter, né? Tanto que eu já estou em Araraquara há 20 anos. Certo. E daí também, isso que você falou, fechando essa conversa, né? Esse início de conversa, eu não imaginava também que a coisa fosse explodir no sentido assim de várias áreas. Então é isso. Esse momento transitório de sair hoje, faz mais tempo que eu moro em Araraquara do que eu morei na minha cidade natal. Então, são araraquarenses de coração, né? Isso é interessante, né? É aqueles momentos, as escolhas que a gente faz Você devia ser bem novo nessa época, né? Talvez uma escolha ainda com aquele friozão na barriga de... Certeza. Tá, isso é o que eu quero, mas será que, enfim, esses... Então, e você veio para Araraquara sem literalmente nada, um violãozinho nas costas. Conheci minha esposa aqui, aí tive meus filhos aqui, conheci amigos aqui, fui parar na Uniara, no estudo de química que eu tenho, né, no coração, assim. Então, realmente são 20 anos muito bem vividos e de transformação enorme. Se eu não venho, eu não sei o que seria. Seria muito bom também. Teriam outras histórias para contar, outras folhas para escrever, né? Com certeza. Joia.
Em relação a algumas características, né? Então, quando eu apresentei, é uma perspectiva minha, essa sua... Como a gente já tem uma amizade de um tempo, né? Eu acho que você tem umas características que eu acho bastante positivas, essa capacidade... Eu acho que você é um cara de comunicação fácil, você é um cara que eu enxergo como, dentro do meio de trabalho, uma pessoa que agrega e que junta. E se você não agrega, você dá opções das pessoas se conhecerem, se juntarem. E eu acho que isso é uma característica, eu particularmente acho bastante interessante. Meio camaleão, né? Positivamente falando. E aí, esse contexto, como é, assim, você pensa algumas características dessas suas habilidades em transitar entre o meio acadêmico, entre o empreendedorismo, né? Porque você tem a startup, você desenvolveu isso, você tem essa maneira, essa habilidade também. Então, como que é fácil para você, foi construir, como é que você construiu, né? O Hernani saindo da pós-graduação na área de química para ser o professor, para ser o orientador, o pesquisador e o empreendedor. Como isso foi uma coisa natural? Foi, não, eu quero fazer isso, então a minha estratégia é essa, vou escolher esse objetivo é esse, tenho essas estratégias. Conta um pouquinho. Eu vou sempre citar um dos caras que eu mais admiro, né, que já nos deixou. Quem me conhece sabe que eu gosto muito do Rubem Alves, né? Uhum. E aí eu acho que quando a gente fala de comunicação, trazendo a tona que você está trazendo, né? O Rubem Alves diz assim, muita gente vai atrás de curso, dizia, né? De curso de oratória. Uhum. E o Rubem Alves fala, no fundo a gente precisa muito de curso de escutatória. Então, uma boa fala, uma boa conexão, hoje traz-se muita palavra do inglês, né? As pessoas querem chamar de network. Uhum. E eu acho que uma chave, talvez, na comunicação é escuta ativa. Então, hoje se chama de escuta ativa, né? É um nome que se dá, mas eu entendo que talvez a sede de querer aprender, o que me faz expandir, conectar pessoas, é que assim, há uma riqueza no Luiz que é inigualável se eu comparar com uma outra pessoa. Eu acho que o fato também, claro que pode ser que no andar das coisas da minha vida eu levantei bandeiras, mas eu acho que o fato, isso não quer dizer que eu sou um isentão como chama hoje. Mas o fato de você não ter bandeiras ultra radicais faz você escutar os lados. Exato. Então, a pessoa fala assim, a academia está muito longe do empreendedorismo. Tem coisa que está longe, né? Mas já melhorou, mas né? Tem coisa que está perto. Sim. Então, tá bom, se está longe, como que eu me aproximo? Então, eu acho que essa coisa isso que você está falando de agregar cara, tem que ter alguma coisa que vai me conectar àquela pessoa. Aí eu vou entrar num assunto muito importante também. O ser humano é o grande barato da humanidade. E nós somos seres sociais, né? Seres sociais. O ser humano é um ser social. E às vezes a gente até fala, mas... Alguém até já disse assim, um amigo me decepcionou. Eu ouvi alguém dizer, mas eu nunca vi inimigo decepcionar ninguém. Porque inimigo não decepciona, você já espera o pior. Você já espera. Então, essa construção, eu acho que... Eu falo isso com as pessoas que às vezes me perguntam, eu gostaria de aprender como criar uma rede, um network. Eu falo, cara, não tem network, cara. Tem pessoas que passaram na minha vida e que eu vou trocar muito com elas. Trocar com essas pessoas. É muito importante. Então, isso talvez, essa habilidade, você chamou, vou chamar de camaleão, talvez, até de polvo, né? Estava assistindo uma série sobre os polvos, não sei se você já viu, e são fantásticos, eles mudam. Eu acho que até, rapaz, eu até fiquei pensando nisso, eu acho que eu tô mais para polvo que para camaleão. O bicho troca mesmo e ele vai... Porque, na verdade, não é que é uma questão de defesa, é uma questão de ataque. É uma estratégia. É uma estratégia. Então, talvez falando uma coisa com alguém, aquilo soe para outros. Então, essa habilidade de escutar em primeira mão, eu acho que é mais importante. Também concordo. E a de também poder falar aí, naquela sede de que eu não sou o dono da verdade. Vamos dizer agora, você pode continuar, né? Nós estamos vivendo um tempo que todo mundo tem a verdade, Luiz. Então, como é que você vai aproximar de alguém? Isso eu acho que é uma coisa pra gente refletir. Sim. Todo mundo tem alguma verdade embutida, né? Uhum. E todo mundo tem alguma escuridão também, uma miopia. Então, acho que isso é o que você falou. Eu quero tentar contribuir. Também não enxergava isso. Como é que eu junto mundos, né? Hoje eu me enxergo assim, falando, cara, realmente, são mundos que são incompatíveis e que de alguma maneira eu tenho ajudado a juntar. Não sei se é muita pretensão da minha parte, Luiz. Mas eu acho que isso é uma característica e uma das maneiras como você trabalha, né? Eu acho que essa possibilidade de você estar em contato com pessoas em diferentes momentos,
né? Diferentes pessoas no seu laboratório, você no laboratório de diferentes pessoas, congressos que são rotinas na nossa área. Então, isso serve muito para que você consiga fazer com que pessoas estejam juntas. E, às vezes, isso cria essa possibilidade, né? Porque você vai num congresso de química orgânica, é muita gente de química orgânica, mas essas pessoas não são só químicos e químicas orgânicas, são pessoas. Sim. Né? E que aí você consegue identificar algumas características que podem ser importantes numa situação profissional, por exemplo, né? E tem uma coisa interessante isso que você está falando, dentro do ambiente profissional ou fora, cultural. Por exemplo, um dos estágios que eu passei, estive na Suécia uma vez 15 dias, depois estive um mês. E olha a gente, eu sou do interior do Rio, né, que é meio mineiro, né? Minas, Rio, Mineroca, e a gente tem aquela coisa muito do, poxa, vamos juntar. Uhum. E você pensa o sueco, o meu amigo que mora lá que fala o jeito sueco de curtir. Então o que o sueco acha? Quando chega no fim de semana ele quer deixar você tranquilo. Sim. Vai para casa, a gente se encontra na segunda. A gente brasileiro, o que você quer fazer? Você quer juntar Você no quer final de juntar. semana. Ou todo dia. Então os caras às vezes falam, pô, mas tá me... Então, às vezes na minha visão lá atrás, né, antes de formar, você fala, pô, mas os caras são muito frios, cara. É cultura. É cultura. Uhum. E eu tive até uma vez com uma finlandesa também, que ela me falou, cara, eu gosto tanto do jeito finlandês, que a gente brinca que saíra francesa, né? Uhum. Né? E ela uma vez me contando isso, ela falou, não, o finlandês é assim, ele senta na mesa contigo. E ele tá lá. Se ele quiser ir embora, ele sai sem te falar nada. E se ele estiver na mesa e não quiser conversar, ele não tem obrigação. Eu entendo o que ela tá falando. Tudo bem. Para eles, isso, tudo bem. Mas a gente, eu acho que... Então, vou falar com muito cuidado isso. Sei, eu falo como químico, pessoal da área básica, né? Talvez a gente tenha um mundo muito monocromático, não sei. E aí a gente tem uma tendência a viver com pessoas muito parecidas conosco. Mas o barato tá em você ter essa A diversidade. diversidade. Então, talvez o empreendedorismo, talvez a filosofia, talvez a química, talvez a psicologia. Eu acho que por que a gente segregou? Por que a gente diz que o ser humano, ele é... Eu estou químico. Exato. Mas, cara, eu também amo futebol, eu também amo esporte. E por que a gente segregou? Parece que agora há um resgate, né? Eu estou querendo acreditar. E é o jargão, né, Hernani? Antes vamos construir pontes do que paredes e muros, né? Mas você está falando uma coisa, eu lembro que quando eu estava no começo Não, eu já estava durante o mestrado na pós-graduação, eu conheci um inglês que de Londres, no momento ele estava num laboratório no Canadá e ele veio passar um tempo lá em Ribeirão onde eu fazia pós-graduação. E aí nessas conversas também assim, ele falou, a gente estava conversando sobre isso, o relacionamento, a parte cultural e o brasileiro e juntar e abraçar e beijar. Ele falou assim, meu pai nunca me deu um abraço. E eu lembro que foi uma coisa que ele falou de uma maneira tão natural, mas pra gente, sabe aquela situação que fica todo mundo na roda, ficou meio assim, e ele percebeu, ele falou, e tudo bem, pra gente isso é normal. Ele falou, eu não me sinto confortável, é a primeira vez que eu tô aqui. Essa maneira de vocês, eu respeito pela parte cultural, mas eu não consigo me inserir. Então é natural, né? Então tem o fator cultural e eu acho que isso... Nós não precisamos mudar. Então, respondendo o que você está falando, quem percebe isso, nós temos um colega em comum, um colaborador, Luiz, também pegando um gancho nisso. Por isso que eu estou dizendo como interagir na ciência ou como interagir no empreendedorismo. Um colega também comum fala assim, abrindo parênteses, que as relações começam CPF, depois elas podem virar CNPJ. Sim. Mas esse colega francês em comum, que a gente conhece, que esteve aqui no Brasil, eu chamei ele para ir ao clube conosco, foi muito interessante, cara. E aí... Em um dado momento, ele parou no clube, olhou pra mim e falou assim, cara, por que você está fazendo tudo isso por mim, cara? O olho dele encheu de lágrimas assim, de água, né? Foi uma pergunta num contexto positivo e emocional. Muito. Ele falou, que legal. Por que você está fazendo isso? E ele falou pra mim assim, mas você me trata como se eu fosse um membro da tua família, cara. Teus filhos estão aqui, tua esposa. Aí ele falou assim, na França, é cada um na tua. Então, eu tô dizendo que eu não precisei de me descaracterizar. Sim. Como ele não precisou. Então, eu acho que essa chave, se é uma chave, ela é uma construção que a pessoa precisa achar esse... Talvez eu estou indo para um assunto muito mais complexo, né? Mas o que você veio fazer aqui? Se você é o cara da conexão, conecta, cara. Exatamente. Se você também é o francês, que não, o inglês que não está acostumado a abraçar, também tudo bem. Mas se também aconteceu na Suécia uma história super engraçada, o pessoal me mandou uma mensagem e falou, vem na minha sala aqui. Eu falei, caramba, o que eu fiz de errado, cara?
Nossa, eu fiquei assim um pouco ansioso. Já pensei. Quando eu cheguei na sala, eles estavam com um monte de presente, cara. E foi super engraçado, foi espontâneo, porque eu levantei e fui abraçar. Então eles não sabiam onde botava o braço. Então, mas aquilo é você. Então, exato. Isso é a transição que você está falando. Parece que. Também são frases muito soltas assim, mas parece que o mundo adulto vai tirando da gente essa coisa. Concordo, e da tem horas vida, que isso me incomoda. Incomoda. Porque é uma coisa natural. E é natural para algumas pessoas mais do que para outras. Sim. E você acaba enjaulando isso por causa de contextos sociais, por causa de e se, a preocupação, como é que você lida, como é que você é interpretado. Não quer dizer que você precise ignorar isso a todo momento, mas eu acho que quando você começa a levantar muitos muros, né, essa carapaça que vai sendo criada, você às vezes se distancia. Sim. Né? Ou você tem que lidar com você em diferentes situações. Então, para esse momento, isso eu acho que é difícil. Então, eu acho que ser natural como você é, independente do ambiente onde você esteja. Não interessa se você é o químico, o professor, o PI do laboratório, se você é o empreendedor. Eu acho que, naturalmente, também não se pode confundir as coisas. Mas, se é uma característica... E essa mudança não é nem só uma mudança fora do país. É o que eu falei. Não. Nascido no interior do Rio... Vou fazer uma brincadeira. Mas assim, o interior do Rio, a gente dá 2 beijos. E o pessoal fala que dá 3 para casar. Tá. Aí você vai para Minas, sempre 3. Aí você vem para São Paulo, as pessoas dão 1 beijo, né? E eu até falo assim, pô, o paulista corre tanto que só dá um beijo. Então, cara, você tem um contexto, mas então não adianta querer ser no Rio que você é aqui. Isso é parte daquele nicho. É uma cultura, é parte daquele nicho. Mas parece que às vezes a gente quer... Parece que não sei se é inconsciente, subconsciente. A gente... quer ser aquilo que a gente quer se transformar só. Não, na verdade, a comunicação que é a chave de tudo isso. Então, no empreendedorismo, você vai ter uma comunicação. É um tipo de comunicação. Eu até falo com o pessoal, talvez no empreendedorismo você tem que conta o resultado, depois você traz a teoria. Sim. O acadêmico, você traz a teoria. E depois você usa os resultados, por exemplo. Né? É isso. Então, tô contando assim, parece muito simples, mas... Então não adianta para o empresário falar quanto vai dar, o que vai dar, qual é o mercado. Depois você fala, aí ele vai ficar curioso. Isso. O contrário não vai atraí-lo. Exatamente. Talvez eu acho que a arte... Mas a pessoa é a mesma, né? A pessoa é a mesma. A pessoa é a mesma. É a estratégia que você precisa ter naquele momento, naquela mesa. Claro. Então eu acho que... Dizem que até a inteligência artificial, né, que não é tão inteligência assim, né? Mas que é um nome, dizem que já está começando a acontecer. Ela mesma vai perceber com o que ela está falando. Se ela manda uma mensagem, o cara é super analítico, parece que ela vai ser direcionada para um chatbot que vai responder de maneira analítica. Se ela perceber que o cara tem um perfil mais dominante, a própria inteligência está aprendendo a se comunicar e às vezes a gente como ser humano... tem dificuldade. Então, né? E você sabe que você falou de uma coisa aqui que eu lembrei que recentemente assisti um neurocientista numa palestra, num bate-papo muito bacana, que ele defende a ideia de que inteligência artificial é o paradoxo do paradoxo. Porque ele acha que dentro de uma linha de neurocientistas é difícil definir inteligência. Então ele já acha que isso é meio... tem uns paradoxos. E aí você falar que a inteligência é artificial ainda, né? Então, nossa, mais difícil. Oi, Nani, essa sua maneira esse seu jeito de ser, eu estou falando isso com carinho e respeito. Sim. Eu vi uma vez uma frase que foi atribuída a Pablo Picasso que dizia que sem uma solidão importante você não tem trabalho sério desenvolvido. Como que você pensa, assim, a sua rotina em relação a essa sua situação? Pensando, porque a hora que eu li essa frase, né, foi depois já de eu ter te convidado para vir aqui, eu falei, preciso perguntar isso para o Hernani. Né? No sentido assim, porque a impressão que eu tenho de você é que você é um cara que está sempre em movimento, sempre ativo. Você se incomoda, por exemplo, em momentos que você precisa ficar sozinho? Você precisa desses momentos nas suas criações, nas suas resoluções? Essa frase serve para você? Ou... Eu acho que a maturidade, não só de idade, isso nos ajudou muito. Como você citou um pouco, o pessoal chama de solitude hoje, né? Não é solidão, né? Porque estar sozinho, ser solitário, as diferenças, enfim. Então, isso eu acho que é uma coisa, as viagens me ajudaram muito. O que é uma maneira, não que eu acho que eu tenha conseguido fazer sempre, mas o que é a maneira que eu tento pensar? Eu tento, entre aspas, acelerar para resolver aquilo que né, eu acho que eu sou um cara bem resoluto, para que sobre tempo para esse tempo.
Então, Ok. a música me salvou, que é um tempo que eu posso contemplar. Eu gosto muito de ler e também caminhar. Então, eu às vezes ando 10, 15, 20 Esses são os quilômetros. seus momentos de E por viajar muito, eu tô muito sozinho. aeroporto, Eu acho que aeroporto, e avião. hotel. Apesar de que hoje em dia com celular, Sim, você tá solvatado, como é um termo químico, né? É. Você tá cercado de gente para. Mas ao mesmo tempo, a gente descobre essa coisa da companhia. O quão importante Sim. é o real, né? O Sim. vivo, não o Eu acho que virtual. é como se fosse. Você também deve ter isso. Você lê bastante, né, Luiz? Você gosta. Como se fosse um reabastecimento Sim. para eu dar de novo. Isso. É um reabastecimento. Agora, o que eu sinto falta também com o passar do tempo. A gente vai aprendendo, a pessoa te vê muito acelerado, mas por isso que eu gosto de conversar muito contigo em especial, especificamente. Porque às vezes você quer conversar um papo mais profundo, cara. Uhum. E eu vejo que nisso eu passei a me descobrir. Às vezes eu vou fazer análise que eu tenho feito há alguns anos. Terapia me ajudou muito para aprofundar. Porque nem todo mundo tá muito afim Não, de pegar um tema e vamos esgotar, ver cara. o que dá para tirar daí. Um Exato. livro, meus autores prediletos, né? Bo Xiang, que escreveu A Sociedade do Cansaço. Então, o nome dele é sempre troca. Sou coreano. Sul-coreano e também passou pela Alemanha. Alemanha, isso. Mas assim, então, mas você acelera e tal, mas você lê filosofia? Não, eu preciso, porque a gente Preciso entender um faz pouquinho, o que tem. né? E a Eu preciso faz. olhar no espelho e ver quem é que eu tô vendo ali, Isso, né? e a gente, esse momento é o que você falou, eu me refrigero, eu me remonto para poder ir lá. Acho que todo mundo tinha que achar, porque descansar não é a mesma coisa para todo mundo. Não eu é. acho que talvez esse seja O hobby, às vezes o meu hobby te irrita. É isso. Né? Então as individualidades, eu gosto muito. Então, eu costumo tentar fazer disso uma coisa simples, tentar pensar simples, porque é um contexto complexo. Eu chamo de esvaziar o copo. Né? Então a hora que você está perto de transbordar, tem coisas que você precisa se conhecer. Né? E isso eu acho que a idade ajuda muito. Quem gosta de terapia, enfim, tem N maneiras de você descobrir, se achar nisso e antever. Né? Porque a hora que transborda, às vezes você precisa de ajuda um pouco mais médica, vamos pensar assim, né? Medicamentosa, clínica, etc. Agora, quando você consegue eu acho que eu brinco assim, preciso caçar o tênis e sair para correr. Né? E gosto muito de ler também, então eu acho que você achou isso, seus escapes, né? Você está lendo, você está aprendendo e ao mesmo tempo para mim aquilo está segurando a onda e ajudando. Às vezes eu saio para correr, você corre um tempão lá, tantos quilômetros. Às vezes eu saio com fone de ouvido, se você perguntar que música eu escutei, eu não sei dizer. Eu não estava prestando atenção na música, estava longe. Eu estava te acompanhando. Às vezes você estava escrevendo alguma coisa, às vezes você estava montando uma agenda, assim, você estava fazendo algumas estratégias para... E às vezes simplesmente você estava só correndo. Né? Então eu acho que isso é importante, né? E tem uma coisa muito séria para quem gosta do que faz, que é bom e ao mesmo tempo é um perigo, né? Então a gente gosta muito de trabalhar. Então de vez em quando o trabalho se mistura com o que é vida. E legal, é para misturar mesmo. Eu acho que faz parte. Porque eu também tenho que agradecer isso que você está falando dessa coisa no movimento. Porque te ajuda. Na verdade, eu me encontrei nessa transição também. Que junta um pouco de estar com pessoas, de estar em lugares diferentes, com uma cultura diferente, com uma comida. O mundo é muito bonito. E olha quantas oportunidades, né? Total. Mas ao mesmo tempo é o que você está falando. Como que eu vou usufruir disso? Tem muita piada, né, que eu vejo assim nas redes sociais, né? O pessoal, o cara vai viajar, aí ele vai tirar uma foto, cara, ele não respira aquele lugar. Ou então o termo também da moda, tá hypado. Cara, às vezes os lugares mais legais é de sentar ou de fazer uma corrida. E às vezes são muito simples. São simples. É você estar ali, é você cheirar uma coisa, é você experimentar uma comida diferente, enfim. Você sabe que você falou uma coisa, eu não me lembro que autor que eu li recentemente, e ele fala nesse contexto de você ter que prestar atenção se você vai entrar no looping virtuoso ou depreciativo. Então, eu gosto do que eu faço, daí eu invisto bastante tempo naquilo, às vezes consciente e inconsciente. Quanto mais eu faço aquilo, eu desenvolvo melhores minhas habilidades. Desenvolvendo melhores minhas habilidades, eu vou ter mais resultados. Melhores resultados que te faz gostar mais daquilo e investir mais tempo. Sim. Então, quer dizer, num primeiro momento você olha aí e você fala, pode parecer um ciclo virtuoso muito interessante. Mas mesmo disso tem limites. Né? Se você faz uma escolha de também ter família, de você ter amigos, e isso precisa investimento no sentido construtivo da coisa. Total. Então, quer dizer, sai de um ciclo virtuoso para vicioso. O balanço não é uma coisa que todo mundo aceita, nessa história de você balancear as coisas, de você equilibrar as coisas, e equilíbrio não é igualdade, e não é para todo mundo, né? Mas é isso mesmo.
Mas então, assim, eu gosto muito de ter um tempo comigo, de ler livro. Interessante que caminhar. isso, quando a gente é mais novo, às vezes quando você tem relacionamento, né, de namoro, noivado, recém-casados, às vezes isso é interpretado, eu já tive essa experiência assim, que você é egoísta. Pode Eu ser. acho que é interessante você entender que você ter o seu tempo e respeitar o tempo do outro, eu não acho que isso é egoísmo. Né? Eu acho que é justamente esse momento, né, que pode ser um ócio criativo, ou ócio por ser ócio, ou é o meu momento. É. E precisa ter respeito nisso. Mas que talvez tenha vindo de famílias grandes, eu vi, então a gente não tinha muita escolha. Se você não tivesse ali, era chato, você era empurrado, era lixiviado. Vem pra cá, né? Vem pra cá. E valeu, porque a gente aprende a respeitar o espaço do outro, a gente aprende a estar com o outro, mas muitas vezes você quer ficar quieto. Isso é importante, então, mas também não é todo mundo que interpreta. Mas não estou dizendo que é um equilíbrio que eu tenha chegado, não, porque a tendência realmente é de acelerar. Porque a curiosidade é muito grande, né? Então você quer. Às vezes o giro vai alto. É muito alto. Você quer saber de tudo, né? Quer saber do futebol. Eu tô falando aqui do povo, tá assistindo uma série no momento de lazer, mas está aprendendo, né? Tá aprendendo? Então essa sede de aprender é uma coisa legal, mas tem que tomar cuidado porque às vezes pode ser. A sede de aprender com uma escutativa faz a coisa. Eu tô lendo um livro do Clóvis de Barros que fala da felicidade, né? E ele fala até isso, cara, às vezes é maravilhoso. Então às vezes ele fala assim, não, cara, o que você vai fazer? Nada. Eu não quero usar meu tempo para produzir. O que você está fazendo? Nada. Essa coisa de relaxar. É o seu momento que não é egoísmo, é o seu. Mas existe uma venda hoje de que você tem que aproveitar aquele tempo de alguma coisa, né? Isso é mal, por isso o burnout chegando. Não tenho condição de falar a fundo, mas a gente vê um movimento, as pessoas cansadas até quando estão no lazer. E isso desgasta, né? A qualidade das coisas acaba sendo prejudicada. A qualidade do tempo que teria que ser para aquele relaxamento, a qualidade do seu tempo produtivo, independente de qual área você trabalhe, isso acaba sendo comprometido e o contexto, que é o ser humano, vai ficar... Saúde vai, né? Agora, Hernani, quando a gente pensa, falando disso ainda, desse ser humano, dentro dessa rotina que você tem, como é que você trabalha com seus orientados ou dentro da sua rotina, assim, de ajudar eu vou chamar de garotada, no sentido carinhoso, né? Quando a gente fala de alunos, por exemplo, na graduação, ou da sua equipe de trabalho dentro da empresa, como é que você trabalha no sentido de orientar, né? Ou seja, esse vulcão de ideias, mas tenho certeza que tem momentos específicos que você tem metas específicas. Como ajudar essas pessoas a pensar em definir objetivos, definir propósitos e tentar desenvolver, aprender a ler, aprender a desenvolver as estratégias corretas, as ferramentas que você precisa para chegar nesses propósitos, nessas metas. Além do pessoal da empresa, eu tenho um filho adolescente, né? 17, que é um aprendizado muito diário, grande, né? O que eu falo com eles, eu acho que eles têm que tomar muito cuidado, cara. Eles têm muito acesso à informação, mas vou falar de duas coisas. Primeiro, que eles não têm... Informação não é conhecimento. E segundo, informação não é experiência. Concordo plenamente. Eu acho que o grande temor disso que você está falando, primeiro, tentar que o ambiente seja leve, não que seja... folgado. De alguma maneira, tentar que você tenha um ambiente leve. Eu acho que o caminho para ter um ambiente leve é a autodisciplina. Não tem jeito. Tentar formar, eu sei que dá mais trabalho. Eu não estou formando uma linha de... Não é linha de produção. Não é linha de produção. Isso dá trabalho. Então, como é que eu faço? Eu tenho pequenas reuniões. Eu tenho reuniões, às vezes 1 a 1. Tem coisas que eu mando. Eu uso muito bem as redes sociais e também as mídias, porque... Eu sempre fui um amante, por exemplo, do Skype. Eu falava há 10 anos. Pessoal, vamos usar o Skype. O pessoal falava, mas não funciona. Aí a pandemia veio e... Então, esse modo híbrido me ajudou muito. Me ajudou porque eu posso orientar, mas o que eu tento aconselhar, eu sei que nem todos têm esse perfil, e aí é uma limitação no meu tipo de liderança. Porque eu acho que todo mundo pode se autodisciplinar. Cara, quando você sai da dependência de alguém, vira conselho e não obrigação. E eu acho que também falta um pouco, eu tenho tentado ajudar nisso, trazer um pouco de filosofia para o meio, e eu acho que falta olhar para gerações que já foram. Alguém disse que às vezes a gente tem o neném e a água na bacia, né? Troca a água, mas não joga o neném junto. Então, se eu não olhar para quem já avançou na experiência, no conhecimento, eu acho que no passado a gente encurtava muito caminho, cara. Você via alguém fazendo arroz, você não tinha conhecimento, você não tinha... Sou químico, né? Dizer assim... proporções molares.
Mas todo mundo sabia fazer arroz. Exatamente. Hoje, e você aprendeu cara, com quem? Eu aprendi com meu irmão, eu aprendi com a minha avó, enfim, é o contexto. Você tem o recurso do YouTube, você vai aprender a fazer arroz Hoje no YouTube. tudo é tutorial. Mas às vezes se você tivesse com a pessoa ali, ela tem um pulo do gato, que ela tampa a panela na hora de fechar. Exatamente. Isso acho que vale para a vida como um todo. Então, a minha luta, assim, entre aspas, é de tentar formar duas coisas. Um grupo que as pessoas se tornem autodisciplinadas e que elas se tornem colaborativas. Isso eu é não estou fundamental. falando relacionais. Trabalho eu também tenho que entender colaborativo. isso. O trabalho colaborativo. Então, quem está numa rede comigo tem muita dificuldade, se não gosta de colaborar. Porque eu vou chamar um termo que o pessoal da gestão de projeto chama, né? Que é densidade de talento. Uhum. Se você conseguir juntar gente, né? Pensando no esporte, pessoas que... Uma vez eu vi um jogador do Corinthians falando, eu sou flamenguista, mas eu vi ele falando, a gente não conversava. Mas quando entrava em campo, acho que era aquela geração super do Corinthians, tinha Neto, Marcelinho, não sei o que, os caras se odiavam, né? Mas dentro de campo era tudo bem feito. Então o problema, e aí os latinos saem atrás dos europeus, né? A gente é muito emotivo, Exato. né? Passional. Então formar a pessoa passional, então formar pessoas, como eu faço? Vai dar trabalho. E aí trazer uma cultura de que eu possa ser autodidata, repetindo pela terceira vez, e colaborativo, cara, você não tem como isso dar errado. Você vai se autodisciplinar, então a cobrança vai ser mais leve. Talvez você não vai precisar nem ser cobrado. Porque você já sabe o que tinha que fazer. Isso. Eu sei que isso é um mundo ideal, mas... É um treino. É um treino. É um treino. E eu acho interessante isso que você está dizendo, assim, porque você vai trabalhar com uma equipe dentro de uma empresa que tem os seus departamentos, já essas pessoas são agregadas, vamos dizer assim, olha, o seu departamento é o amarelo, o seu é o roxo, o seu é o verde, mas essas pessoas vão ter metas em comuns, mas são pessoas diferentes. Total. Então essa habilidade de gerenciar, né, pessoas, de coordenar, ela tem que ser vista muito além, e na minha opinião. Eu não tenho equipe, eu não gerencio, mas eu tenho essa ideia de que você gerenciar a pessoa, você tem que ser uma pessoa que saiba ler a pessoa, aqui no sentido construtivo, eu estou pensando, sim. de entender a pessoa e de que a pessoa te entenda. Né? Então você tem que se mostrar dentro do que é possível, naquele ambiente, para aquele objetivo. Né? Porque eu não acredito muito, eu não sei o que você pensa disso, eu não acredito muito naquela história assim, olha, o Hernani nasceu para ser químico. Não. Essa meia história de destino, né? Com todo respeito com quem acredita nas diversas áreas, mas eu acho que você constrói. E às vezes eu acho que essa possibilidade de você construir, ela tem que ser aberta, inclusive, para você fazer as mudanças. Total. Né? Porque a vida não é uma linha reta. Né? Então tem horas que você tem que fazer uma mudança. E às vezes que por menor que ela seja, é melhor uma mudança pequena do que nada. Com certeza. Porque senão, como é que você vai? Se você sabe que você tem objetivos para serem atingidos, metas para serem atingidas, quaisquer que sejam elas, e que você sabe que as suas concepções são diferentes daquilo que você precisa, ou você vai mudar as suas concepções para de fato você conseguir ter mudanças naquelas estratégias, ou é difícil você conseguir resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Não vai para lugar nenhum. Mas essa coisa do ser, isso que você está falando. Então, minha esposa é dentista. Então, o dentista, cara, no final, um empresário. Ele estuda na faculdade, ele vai para a faculdade, ele faz, ele tem a clínica, tal. Ele chega lá, tá tudo comprado na universidade. Depois que ele sai, ele monta um consultório. Sim. Como que precifica? Outra coisa, como que trata as pessoas? Então eles têm um pouco. Como é que você conversa com isso? Então eu acho isso que é mais recente, inclusive. É mais recente. Porque há pouco tempo eu tive um amigo que falou aqui no podcast com a gente, o Klaus, ele é dentista, ele trouxe algumas coisas desse tipo, exatamente. E ele a gente é meio contemporâneo de idade, e ele questionou isso. Ele falou que às vezes nós estamos falando da década de 90, que você não tinha essa visão ainda de ajudar na formação do aluno justamente para ele fazer esse tipo de coisa. Né? Então, quer dizer, evoluímos, aprendemos, né? Aí pode melhorar sempre. Né? Mas eu acho que essa é a pergunta dessa transição que a gente está falando. Não é falando da universidade, do empreendedorismo, qualquer coisa. Não é o que eu vou... Você é professor. Não é mais a graduação que eu vou fazer. O que eu vou fazer com a graduação. Exatamente. Para que eu vou usar aquele conhecimento? Como é que eu vou aplicar isso? Todo mundo quer. Quanto mais cedo você fizer, é o que você falou, muito legal que a gente está trazendo aqui também. Eu acho que ao longo do tempo você precisa se perceber. Então, por exemplo, hoje o meu grupo precisa muito mais de um gestor, camarada, alguém próximo, do que só um químico. Eu tenho gente comigo no grupo
que às vezes tem conhecimento técnico superior ao meu, está mais atualizado na literatura, mas às vezes o caminho e uma resolução de problema, a maneira de resolver, talvez eu vou aproximar. A maneira como você vai se posicionar em mudanças, em pontos estratégicos. Mas nem todo mundo aceita. Então, Exato. essas transições que você perguntou de algumas delas, eu citei 2. Mas em algum momento, quando eu cheguei na Uniara mesmo, eu falei, cara, legal, fui avaliado como discente, fiz minha parte, agora vou ser avaliado como docente. Uhum. E aí você tem um grupo pequeno, 2, 3 pessoas, é uma coisa. Quando você tem um grupo também um pouco maior, as avaliações são outras. Vou ver se eu lembro o nome do livro, mas ele fala que é a treliça e a parreira. Cada um tem um modelo. Tem gente que faz a treliça, sim, e depois vai pondo, o meu modelo não é esse, eu gosto de fazendo a parreira, eu faço a treliça e a parreira vai crescendo, eu vou botando a treliça. Mas não tem como você estar num grupo, gerenciar um grupo de 5 pessoas e um grupo de 40. Você é o mesmo. Mas os valores são o mesmo, mas... E eles não podem mudar, mas não eles podem se adaptar às É necessidades. isso. Né? Mas assim, muitas vezes, aí, trazendo para o universo do professor, ou da universidade, sei lá, estamos falando, isso tem muitas camadas. Mas muitas vezes a universidade não vê a importância que a gestão tem. Isso. E às vezes ela é muito técnica. Eu vou trazer para o futebol. Engessada, até engessada. Para onde for, eu trazer o Flamengo, que é meu time. Cara, o Flamengo era uma potência até 2013, vivendo para não se rebaixar, né? O Flamengo é o mesmo, a nação rubro-negra, mas alguém um dia entrou lá e falou, peraí, porta para dentro tem que é empresa. Ter uma... Exatamente. Porta para fora. Então, isso eu acho que o professor, às vezes, é um amadurecimento que nem todos nós queremos ter. Sim. Porque a gente gosta do laboratório, escrever paper, mas você vai ser um gestor de pessoas. E talvez... tem momentos que você vai ter que ter cobrança. E eu acho que essa cobrança hoje, o que eu vejo é que às vezes a cobrança tem sido vista ou lida só como negativa. E quando você fala em crítica, a maioria das pessoas acha que crítica é só uma coisa negativa. Né? Eu posso fazer uma crítica construtiva, eu posso fazer uma cobrança construtiva. Né? Hoje, falando em empatia, em trabalho colaborativo, isso é importante. Né? Então, eu acho... Eu até anotei aqui 2 coisas que eu vi ontem. Eu também, igual você, gosto muito de esporte. Um de esporte e o outro não. Eu vi uma reportagem curta falando do Warren Buffett, né, o mega investidor americano, bilionário, sei lá quantas décadas ele está no top 5 ou top 10 lá da Forbes. E ele foi ser convidado, ele foi paraninfo de uma turma X, uma universidade Y, ele foi fazer o seu discurso e tal. E ele falando pra garotada, ele falou assim, entre mim e vocês não tem diferença. E aí todo mundo, né, a garota, não, como você é o Warren Buffett. Ele falou, não, eu sou uma pessoa igual a vocês. Então, as diferenças são escolhas e estratégias. E o tempo de vida que eu tenho, que é diferente do de vocês. E depois tem os outros contextos, né? Então, é difícil você entender isso, porque ele é quem ele é, mas a gente às vezes tem ideia de enxergar essas pessoas que são pessoas diferenciadas em diferentes áreas, em várias áreas, e a gente acha que essa pessoa está ali porque ela nasceu ali. Existe uma construção. E no mesmo contexto, assistindo ontem, nós estamos em setembro, hoje é dia 1º de setembro de 2025, né? E é que isso vai ficar gravado, né? E aí, nós estamos no meio do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino. E aí, falando do Zé Roberto, o técnico. Ele está com 71 anos de idade há mais de 20 anos, à frente da seleção brasileira, né? Gênio. Feminina. Gênio. Você acha que ele é o mesmo? Que a equipe dele é... Quer dizer, se eu pensar em valores, aí é uma percepção minha. Se eu pensar em valores, eu acho que mudou pouco, principalmente aqueles valores que fazem de cada um daquela equipe a essência deles como seres humanos. E agora, você acha que em 20 anos esses caras já não mudaram as trajetórias de um treino, de uma adaptação de jogada, de uma estratégia de viajar 2 dias antes, sair um dia depois? E esse cara mostra resultados faz 20 anos. Então, quer dizer, ele continua fazendo a mesma coisa sempre? Óbvio que não. Né? Ah, não, mas ele é técnico de vôlei. Não. Isso não é a mesma coisa. A função continua a mesma, a maneira como ele toreia. E ele toreia grupos de pessoas diversas que criam uma mentalidade vencedora. Né? Então eu acho que essa percepção é muito importante. Mas talvez a luta do futuro agora, também entrando nesse tema aí de tudo, né? Vai ser o que eu vou fazer com esse conhecimento que eu tenho, cara. Como que eu vou conseguir... Falando disso que você está dizendo do tempo, como você tocou.
a gente deveria usar, alguém já falou essa frase, as pessoas são para serem, né, reverenciadas e as coisas para serem usadas. E às vezes a gente traz o oposto. Talvez essa seja a grande crise. Talvez é a dificuldade de enxergar valores. Quem é o quê? Valores. Então vamos usar a inteligência artificial para sobrar mais tempo para eu estar com as pessoas. Não para você deixar de fazer coisas que são suas. Porque senão daqui a pouco você perde a opção de fazer e perde a opção de escolha, porque vai ter uma máquina fazendo isso. A gente está aprendendo ainda. É natural. E aí nesse contexto, Hernani, eu não tenho dúvida, assim, o mundo vai continuar mudando. Querendo a gente ou não, querendo você ou não, o mundo vai continuar mudando. Eu acho que ter o cuidado, a vontade e a disciplina de você estar preparado para essas mudanças, independente de qual seja a área, eu acho que isso é fundamental, né? Quanto que você acha que... E a gente lida muito com isso, né? Porque a ciência não tem verdade. A ciência tem os resultados e interpretações de hoje, que daqui 2 semanas, 1 ano, 10, pode ser que mude. Mas pensando nesse contexto, eu acho que... Eu tenho uma frase que eu uso que... Uma das profissões nossas, a nossa profissão é ser estudante. O tempo todo você está lendo, o tempo todo você está aprendendo, você está compartilhando, você está dividindo. Então esse aprendizado é contínuo. Tem momentos que você já disse não, sei, eu não sei. E isso te dá tranquilidade? Total. Porque eu não sei mesmo e... Nossa. Só acho que a gente vai falar, não sei, mas eu quero aprender. Exatamente. O problema nosso, a maioria das pessoas diz assim, okay. Mas tem gente que não tem dificuldade de dizer eu não sei. E aí, onde é que eu quero chegar? Deus, tem tanta coisa que eu acho que eu não sei. Opa, mas aqui já ligou. Tem né? tanta coisa que vamos estudar junto, vamos aprender junto? Vamos dividir, você consegue ver essa parte, eu vejo outra parte, depois a gente constrói. Diferente de dizer barbaridades e ter... Tem tanta coisa que eu acho que eu não sei, tem outras que eu achava que eu sabia e também não sei, então isso não... Só sei que nada sei, né? Como já disse, mas sim. Só que eu acho que a gente não se contenta com o não sei, né? Não sei e vai atrás, né? E onde é que eu quero chegar com essa minha pergunta? Eu queria te ouvir assim, quão nesse contexto também você acha importante a gente falar de limites? Aqueles limites, assim, inclusive nesse contexto. Até onde eu acho que eu sei, até onde eu posso ir. E eu queria que você falasse um pouco disso, não nos limites no sentido de te manter sem opções, no sentido de te aprisionar, de te amarrar. Mas aquele limite, né, que foi uma das coisas que a gente discutiu há pouco tempo, quando eu penso na ideia dos relacionamentos horizontais, né? O limite no sentido do respeito. Então aí, outra coisa que eu acho. Te perguntei isso porque, na minha opinião, como eu falo que eu admiro, eu acho que você é um cara de comunicação clara. Quão é importante você ter uma comunicação clara? Hernani, nós vamos trabalhar junto, esses são os meus limites. O que eu estou dizendo para você? Para cima disso e para baixo disso, eu vou precisar de ajuda. Trabalho colaborativo. Então, dentro desse contexto, saber dos limites, dentro de um trabalho colaborativo, dentro de relações profissionais, pessoais, eu queria que você falasse um pouquinho. Eu não vou ter como não puxar para o autoconhecimento. Sim. Acho que a primeira coisa é até onde eu posso ir. Isso. Sim, às vezes eu escuto isso, eu preciso vigiar, no meu caso, dando um zoom na minha vida. Assim. Às vezes tem muita gente que fala, cara, você é meio insaciável com as coisas que... Eu acho que a energia é muito alta, como eu durmo pouco. Então eu falo assim, eu tenho um corpo tão preparado, às vezes eu viajo, eu durmo no avião, eu vou pro trem, eu durmo. Então eu já acordo no outro dia, acho que a vontade de viver, de curtir é muito grande. Mas isso que você está dizendo, eu acho que Rubem Alves também fala isso, cara. Ninguém vai conseguir ler todos os livros, ninguém vai conseguir ver todos... Então, esse limite que perpassa por todos os limites Então, por exemplo, tem coisas que eu optei na minha vida em não continuar. Então, tem uma vaga de síndico no condomínio. Não é para mim. Tem uma questão... O meu limite está assim. Eu acho que eu fluo bastante no criativo, fluo bastante nos relacionamentos. O que eu puder me livrar da parte burocrática, que é onde eu fluo pior, é melhor. Então, esse é um limite que eu conheço. E importante porque é um limite de segurança, né? Segurança altíssima. Então, eu não vou fazer bem feito. Tem um amigo meu que é coordenador de área da CAPES. A gente estava junto. CAPES é um órgão do governo, né, muito importante, que rege as regras. Cara, ele é fantástico. Ele lê tudo. Ele é um cara que nasceu com isso. Então, isso que você falou é uma área que eu não gostaria de me aventurar. Então, eu prefiro isso que você citou do limite aí. Agora, nós estamos vivendo num mundo sem limites. É difícil. Eu trago isso para uma coisa que você falou, complementando. Às vezes essa ideia de que todo mundo pode tudo. Ela é perigosa. Eu acho que é perigoso isso. É uma opinião pessoal, eu acho isso perigoso.
E uma das coisas que eu penso, né, que me perdoem os psicólogos se eu estiver falando alguma besteira aqui, mas é assim, uma das coisas que eu penso é que a hora que você começa a achar que todo mundo pode tudo, é uma coisa que começa a ser comprometida, o que você falou aí, o autoconhecimento. Positivismo extremo, né? O autoconhecimento acaba sendo um pouco prejudicado, né? Talvez você tenha estratégias de desenvolver isso de outras maneiras, mas outro jargão, né? Nem 8 nem 80, é o meio termo. Então eu acho que o autoconhecimento, eu concordo com você. Você só vai conseguir determinar esses limites quando você tem autoconhecimento e você, como você citou há pouco, no ambiente onde você está, profissional, por exemplo, conhecer aquelas pessoas e sentir aquele ambiente favorável para todo mundo, eu acho que isso vai dando... Esse ambiente pessoal, eu concordo contigo, a atmosfera olhando para dentro. Agora, olhando para fora, só o conhecimento. Então, por exemplo, chega um aluno de graduação, ou alguém, sei lá, um cara quer desenvolver uma cura para o câncer. É legal ele ter o brilho da cura. Mas eu tenho que explicar para ele que para eu descobrir um fármaco leva 15 anos. Uhum. Então, o impacto disso que você está falando também, o limite vem, também eu vou falar uma outra coisa muito forte, com a verdade. Então, às vezes... a verdade incomoda, e muitas vezes a gente não tem um machuca. comprometimento mais com a verdade. Porque de repente você vai frustrar a pessoa. Na minha cabeça, eu sou um ex-jogador, joguei até a base, né? Mas futebol juvenil. O meu corpo não é o mesmo corpo. Cirurgia no quadril, problema no tornozelo. Então eu tenho que lutar. Então essa consciência, não adianta... Então esse impacto, isso que você falou, eu acho que talvez essa geração sofre muito com esse... Alguém falou isso uma vez, né? Que o cara promete pro filho assim: eu não quero nada de bom pro meu filho, nada demais pro meu filho, só quero que ele seja feliz. Cara, pelo amor de Deus, o que é ser feliz? O que é ser feliz para você? Nossa. Pode ser diferente de ser feliz pro seu filho. Então, essa construção, eu acho que a gente... É lógico, você vai caminhar um pouco pro lado pessimista, eu sei, em alguns momentos. Por outro lado, você não vai se decepcionar com uma coisa que... Então, o sonho vem primeiro, eu acho. Mas esse sonho vai ter que passar por um crivo do que é realista ou não. E isso eu vejo que é um problema. Então tem gente se frustrando de uma coisa que nem precisava. Sim. Porque se o diagnóstico vem logo... Vou falar do empreendedorismo. Você pode fazer um modelo de negócio, um plano de negócio. Você pode procurar alguém, quem quer empreender. Sim. Falar, pô, eu tenho uma ideia de ter um vidro amarelo, não sei o quê. Alguém vai te dizer, já fizeram esse copo, cara. Uhum. Quanto custa? Custa R$10. Mas o meu custa 50. Você não vai vender. Então tem várias armas, eu acho que você... pode baixar um pouco, sem deixar de sonhar. Agora vai passar pela verdade, né? Então, sim, exatamente. Ontem eu estava com os colegas químicos também, o pessoal falando assim, o cara quer fazer química, né? Trazendo para química. Filho prestando vestibular agora também. Eu adoro química, mas eu não gosto de matemática, não gosto de física. Cara, você está na faculdade errada, irmão. Não estuda química como hobby. Então, essa verdade, eu acho que ela... Talvez a nossa geração recebeu isso mais na lata. E a gente, como você disse há pouco, às vezes não tinha opção. Não tinha, a gente tinha. A pancada vinha e segura aí. Hoje você não pode falar, porque às vezes uma reprovação em cálculo, às vezes você está sendo alertado por um negócio agora que, se você não gosta de química agora, ou de cálculo, como é que você vai trabalhar com isso o resto da vida? Também não precisa ser pro resto da vida, mas você vai trabalhar com veterinário e não gosta de animal, cara? Uhum. Só se você fizer veterinária teórica, existe essa opção? Não. Então, eu acho que esse confronto, essa pergunta tua é muito profunda. Mas eu acho que quanto mais certo eu tiver um autoconhecimento e o acesso à verdade, nua e crua, né? Exato. Mais chance da gente se frustrar, menos, né? Eu concordo contigo, sem dúvida nenhuma. Esse autoconhecimento, a capacidade que você tem de fazer autoavaliações também, né? Pra você entender por que esses limites e me dar segurança não é te blindar de absolutamente tudo de onde você está. É justamente te mostrar, olha, eu não vou ultrapassar o seu limite, você não ultrapassa o meu. Eu acho que isso fortalece relacionamentos. Certeza. Né? Enfim, sem dúvida nenhuma, eu acho que você chega a isso com autoconhecimento. Né? Na mesma ideia, Hernani, pensando no seu lado empreendedor ou as transições, né? Você sabe que o Lao Tse trouxe uma vez que ele fala uma frase que no trabalho faça o que você gosta. Uhum. Em família esteja presente por inteiro. Onde é que eu quero chegar com isso? Como é que você lida com... E qual é a importância que você tem, assim, algumas coisas de... eu costumo dizer que a gente tem 4 pilares importantes, né? Que é
É o físico, o emocional, o racional e o espiritual, né? Independente de religião. Sim, sim. Como é que é para você lidar com emoção no contexto? Como que a emoção te norteia, te ajuda? Ela te ajuda positivamente dentro o Hernani profissional e o Hernani pai, o Hernani... Ou Não, ela é tranquilo e fundamental. isso você vê positivamente? Total. Fui gravar um vídeo agora de formatura do meu filho, eu não consegui gravar, cara. Derrete inteiro, né? Choro. Eu acho que nós somos seres, como você falou, tríade ou quatro. Tem quatro. Às vezes mania de você botar número, nome, não sequência, tem passos. jeito. E a gente faz parte. Eu tenho uma filha pequena, você tem filha. As filhas, a esposa, mostram um mundo pra gente Que a gente às vezes não via. Então eu lido muito forte e não tenho vergonha de expressar isso, cara, porque isso é muito importante. Dizem às vezes até falar, mas tem empatia muito alta, não sei o quê. Mas eu prefiro, porque esse sou eu, é o que você falou. Tem até que às vezes proteger de gente mal ou boa, mas também não deixou de viver, de dar um abraço, de curtir. Não, acho que não tem vida sem emoção, né? Não tem vida. São duas coisas que já tem tempos, né? Aquela história de que, tanto é que começou com, como é que ele chamava? A inteligência emocional, né? Quando começou isso foi década, acho que de onde eu sei, 80, 90, isso. Daniel Goleman, Goleman. E esse cara começou a chamar a atenção e às vezes no mundo, eu não tenho a vivência de mundo empresarial, empreendedor, eu não sei como que é mostrar a emoção, quão é importante disso, porque até comentei que você outro dia eu vi uma frase que se você está querendo nadar com um tubarão, você não pode sangrar. E tem gente que entende, onde é que eu quero chegar com isso? Tem gente que entende que mostrar emoção é você mostrar fraqueza. Sim, isso, óbvio, que ninguém é igual a ninguém, as interpretações são diferentes, mas eu defendo essa ideia também, que o emocional é importante. Assim como a ideia de até pouco tempo atrás, as pessoas achavam que você não podia dormir como empreendedor, porque você estava perdendo tempo em ganhar dinheiro. Quer dizer, hoje o teu corpo físico, se você não tiver qualidade de sono, né? Então, você vai... essa relação, razão e emoção. Sim, às e vezes... hoje você tem estudo, são áreas de estudos dentro de algumas áreas da neurociência, né? E eu não estou usando a neurociência aqui para só chamar atenção, porque o prefixo neuro já tem ultimamente gerado muita atenção coisa. E tem muita coisa boa sendo feita. Essa relação é importante. Mas né? A impressão que dá, não existe essa palavra, mas é que a gente está perdendo um pouco a humanidade, o nosso lado humano. E isso é muito ruim, é o que você está dizendo. Eu entendo o que você está falando. Tem horas, você tem que saber, lógico que eu não vou... A gente tem papos profundos aí, fica horas, não é com todo mundo, que nem sei se a pessoa está afim de conversar. Mas também eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, é uma questão de decisão. Se descaracterizar demais do que você é bom você dar uma sondada se é o lugar para você estar. Aí já é uma posição minha. Sim. Aí eu não posso ser quem eu sou, Isso. eu não posso demonstrar. Aí era muito bom dar uma olhada se é um lugar para você. Exatamente. Porque eu trabalhei com empresários, eu tive na Seven, né, grupo do Oswaldo Pitol. Cara, eu me senti em casa, depois eu me tornei sócio. Os caras, o que eles fizeram por mim, às vezes nenhum pai faz. Ah, mas você trabalhou com eles. Ah, mas você investiu. Cara, mas o que ele me devolveu, nenhum pai faz. Cara. Nem às tem vezes. Que ser uma vida de mão pai, dupla, meu pai né? faria, nosso pai faria. Mas muitas vezes nenhum pai faz. Então, assim, quando eu tenho uma visão de empresário, era um cara que não virava, não mudava, não era um camaleão para agradar ninguém. Sim. Ele era aquilo ali. Exato. Mas tudo bem, eu fiquei 5 anos lá. Ele me conheceu o caráter. Então eu acho que tem que tomar muito cuidado com o que você está falando, Luiz, que eu também preciso aprender. Talvez eu estou vestindo uma roupa que não é para eu vestir. Sim. Isso muita gente não pensa. Aí você quer mudar um ambiente que não é para mudar. Então dessas 4 coisas que você está falando, é claro que o espiritual é importante. Mas de qual espiritual? O que domina? Ou nós estamos falando de uma espiritualidade saudável, seja ser cristão? De tudo isso? Então, assim, tem gente que eu falo, se for para ir tal lugar, se você é cristão, ou se você é de alguma religião de matriz afro, né? Cara, pouco importa, mas assim, o que você quer com essa espiritualidade? Ou ela é só para performar? Isso. Nós estamos vivendo isso, eu acho que um tempo muito estranho nisso. Então, você chora porque você chora mesmo? Ou você chora para performar porque você tem que mostrar? Essa coisa muito plastificada, cara, isso é muito ruim. Isso não tem estômago. O contexto, né? É aquele contexto que você está fazendo isso. É o que você falou. Eu acho que você tocou num ponto muito importante. Você está performando... Ou é quem ou você é você. Aí sim. Né? Então, e tem gente que acha que performar é só o mais importante. Tem mesmo. Ok. Você tem seu nicho. Não é o nosso. Então, aquela história que hoje em dia, dentro dos vocabulários atual, às vezes o seu ecossistema está tóxico, não é? Então vou fazer um curso de filosofia porque tá usando a filosofia.
com a neurolinguística, que como é meio fosse um coach, neuromito, né? A filosofia é para te fazer preencher mesmo. Exatamente. E nem para ter resposta às vezes. Exatamente. Igual eu vi muito uma moda agora que parece que o estoicismo, né, que é uma das vertentes filosóficas, está muito em moda em gente que está cheia de grana já e tal. Porque o cara perdeu o significado de vida, então ele não quer realmente, ele quer achar uma desculpa para ele. Isso. Pode ser que através do estoicismo ele até ache mesmo. Ache algo. Mas assim, essa coisa que é isso que no livro que eu estou lendo recente sobre a felicidade, né? Do Clóvis, que ele fala muito. Cara, pode ser que você... Por que você está fazendo um curso? Eu estou fazendo porque eu quero. Simples. Mas qual o objetivo? Não é porque eu vou mudar de emprego. Não, eu só quero fazer o curso. Isso nós estamos perdendo, e aí é muito mal. Eu acho. E você já tem dentro das áreas trabalhos científicos provando o quão importante é esse lado emocional. Total. No contexto biológico. Né? Tem um livro, que não é muito recente, mas do David Desteno, que ele fala de sucesso emocional. Né? Ele traz lá relatos que você pode achar na literatura dizendo o quão importante é o lado emocional da pessoa, e ele usa umas referências, você acha outras sobre controle de pressão arterial, gastrite, qualidade de sono, mudanças de LDL, VLDL na corrente circulatória associado com problemas relacionados com dislipidemias, um monte de situações em que você tem sim a relação emocional influenciando no funcionamento do seu corpo, né? Positivamente quando existe o equilíbrio, né? Só não me pergunta o que é esse equilíbrio. Sim, sim. Onde está? Onde está, mas isso é fundamental, né? Ele ajuda muito. E aí, Hernani, eu estou dentro de um contexto também, falando nessa história, né, ainda da emoção. Eu li uma... Às vezes são formas diferentes de falar a mesma coisa. Certeza. Né? Um livro, até anotei o nome, me perdoem os japoneses, mas acho que é Ishiro Kishimi e Fumitaki Koga. Eles escrevem um livro que se chama A Coragem de Não Agradar. E pega uma filosofia japonesa, é um livro, ele é escrito de um jeito muito bacana, como se você tivesse um adolescente conversando com um monge. E aí eles trocam vários assuntos para defender a história, a ideia de um contemporâneo do Freud, que foi o Adler, né? Então, o livro se discorre aí. Mas aí ele fala de umas coisas lá assim, nesse contexto que a gente está discutindo, de limites, de ambientes, de autoconhecimento, ele fala que a vida tem tarefas. Ele chama as tarefas da vida a tarefa do trabalho, a tarefa da amizade e a tarefa do amor. Ele divide essas três maneiras. E aí ele fala que você tem as mentiras da vida. E que às vezes para você conseguir chegar nas verdades da vida você tem que ter coragem. Nossa, profundo. Né? E aí dentro do contexto pode ser, se a gente voltar assim, eu estou num ambiente, igual a gente estava dizendo há pouco, você está no ambiente de trabalho, você pode estar ali porque você quer. Custa caro emocionalmente? Está custando, mas eu tenho um objetivo. Sei. Então, você já teve essa experiência de estar nessa situação, de conviver, em que a pessoa, você sabe que ela está ali, tem um objetivo, ela é da equipe, ela trabalha, mas aquele ambiente não, é como você disse, não sirva para estar ali. Mas eu vou me propor a estar aqui até num determinado período, ou seja, você vai ter o planejamento porque você tem um objetivo. Eu quero aprender uma coisa que essa empresa tem, essa equipe tem. Vou dar aquilo que eu preciso ali, o que eu tenho para oferecer. E naquele período, ok, tudo bem, deu certo. Você ofereceu, você recebeu. Diferente de eu ter que estar no ambiente porque, por exemplo, financeiramente eu tenho que pagar boletos e eu não faço o que eu gosto, mas eu preciso ser remunerado para isso. Fantástico a tua reflexão. Eu acho que não tem como falar isso sem pensar na questão das gerações. Sim. A geração X para cima foi criada para estabilidade, para estar no mesmo trabalho. A geração Z para baixo, Y para baixo, mais a Z até, né? Y também, eu sou transição. A Z já falam que eles trabalham em 30 empregos antes de aposentar. Esse dia eu estava com uma colega até da universidade. A minha geração, carteira suja. Era carteira suja. Não sei se faz sentido. Carteira de trabalho, quando você tinha muitos empregos registrados ali, isso era dito que você tinha uma carteira suja. Então era um orgulho você ficar 35 anos na mesma empresa. Não que não seja hoje, pode ter. Mas eu estava conversando até com uma colega da Uniara, ela até falou isso também. Nossa, fulano saiu. Ela falou com a nossa ótica antiga. Mais antiga assim, né, do mercado. Ela, nossa, mas fulano saiu, voltou. Eu falei, acho que você tá confundindo, porque essa geração... essa geração deve olhar pra gente e falar assim, qual o problema? O que eu ia só falar é assim, eu acho que não tem problema.
eu só penso que talvez, não é um conselho, é um alerta. Pô, mesmo que seja uma ponte, faz o melhor. Eu tava indo pra a Rota do Vinho lá No sul? Não, aqui perto de São Paulo. Tá. Na São Pedro, Vinhedo, não sei como é que é. A Rota hoje do já tem Vinho algumas... lá em São Roque. São Roque. Cara, eu tô citando o exemplo desse cara, talvez ele nem vai saber que eu citei. Eu encostei meu carro no posto de gasolina, né? Eu falei, pô, você passa uma água pra mim? Tava meio sujo assim. Cara, o cara lavou o carro. E primeiro eu comecei com a minha esposa, tem que dar um dinheirinho pra ele, né? Porque pô, vai ajudar. Daqui a pouco eu falei, cara, eu tirei um biscoito que eu tinha, eu tirei o dinheiro, eu falei, cara, mas a alegria daquele cara, se eu tenho uma empresa ali, né? Eu contratava. Então, pode ser que ele não queira ser frentista pra sempre. Mas ele tá fazendo muito bem. É isso. Então, eu acho tem uma crise na pós-graduação hoje, tem uma crise no meio de trabalho. E já ouvi muita história sobre isso, sei lá, nossos filhos, que começaram porque a gente teve uma situação melhor de vida, né, de onde viemos. Ele come uma pizza numa pizzaria muito boa, mas a gente comeu cachorro quente primeiro antes de comer. Esse cara não quer entrar no mercado de trabalho porque ele vai ter que comer uma pizza mais simples no primeiro momento. Não é que seja boa. Então, o problema é que... Existe um processo, esses processos, cara. E aí a moçada às vezes olha pra gente, que com 47 anos, quase 50, o outro com 50, às vezes já comprou uma casa, já conquistou. Isso é o problema, não é o problema migrar. Porque você, cara, tem que sair. Às vezes o ambiente é tóxico, te destrói. O problema é que eu não quero passar o processo, senão a sensação que eu tenho é que eu vou estar sempre insatisfeito. Faz sentido para você, nesse contexto, uma geração que talvez fique muito, assim, não só, mas o que tinha, o que eu quero lá na frente, mas eu esqueço de que eu preciso construir. É você estar no presente, é você estar hoje, agora, naquilo que você está fazendo, não é isso? Isso, o Rubem Alves fala isso também. Porque tem muito disso, às vezes, olha, porque há 5 anos atrás, há 2 anos atrás, a semana passada, anteontem, ok. Mas olha, quando eu fizer isso, não que você não tenha que ter planos, não é isso. É você não poder, porque onde é que eu quero chegar? Isso gera muita ansiedade. Total. Isso gera muita ansiedade, então você ficar girando baseado no que aconteceu, naquilo que vai poder acontecer. Você não tem domínio sobre isso. Você não tem. Você tem domínio sobre as suas ações, não sobre esse tempo que passou e que vai vir, não é? Maravilhosa. Rubem Alves fala, ele cita que um cara estava fugindo de um animal, né? Ele não viu, ele cai num abismo. Aí quando ele cai no abismo, que ele segura numa raiz, tem um abismo embaixo, fantástica essa alegoria. E tem um morango pendurado no abismo. Aí ele fala, esquece do abismo, vamos comer o morango agora. Então, é muito... Então, o problema, mas tem muita gente que eu já escutei isso, que às vezes fala, você vive no mundo de Poliana. Cara, mas é o agora, meu camarada. Eu tô aqui no podcast, que eu fui convidado. Daqui a pouco tem uma reunião, é o agora mesmo. Então, come esse morango, porque a gente trata a vida como se a vida fosse eterna. No sentido aqui na Terra, né? Sei lá, quem acredita em outros planos, quem acredita em vida após. Eu não tô falando disso, mas aqui... E às vezes é até uma defesa do biológico, mas exato, e a gente esquece. Nossa, então, é claro que olhar para o passado, olhar para o futuro, além de causar ansiedade, você para de viver o que você tem agora. Perfeito. Enfim, então, eu acho que tudo isso que a gente tá falando, como você criar um podcast, parabéns, é um amante da vida, cara. E o que você tá ganhando com o podcast? Nada no sentido assim de... financeiro, não é que você quer, mas, não sei o que, vou hypar, não. É um sonho que você tinha e você, então, parabéns. Você bate papo, você conversa com pessoas. Pelo amor de Deus, obrigado pela oportunidade. Espero ter filosofado um pouco contigo aqui, formalmente. Muito bom. Então, agradeço muito a sua presença, principalmente seu tempo. A gente sempre bate papos de uma maneira muito... Eu gosto bastante disso. Adoro, cara. E se você gostou desse bate-papo, você pode se inscrever no canal, curtir o canal, deixar os seus comentários, deixar as suas curtidas. E até o próximo episódio. Valeu. Fechou, meu amigo. Muito bom. Obrigadão.